porque os alimentos agora, a Thaís vai me passar as informações, que são os alimentos que a gente tem que ter cuidado na hora de servir os nossos pets. Você sabe quais são esses alimentos que você deve realmente alimentar os seus pets? O que ele pode e o que não pode consumir, né? E nós estamos aqui com a nossa querida veterinária Thaís. A Thaís Maia nos explica agora quais são, na verdade, esses alimentos que os nossos animais não podem consumir. Porque às vezes as pessoas gostam de tratar os seus pets, por mais amigos que sejam, como gente. E aí é que causa os grandes problemas, não é isso, Thaís? Isso mesmo. Bom dia. Bom dia, seja bem-vinda. Prazer. Prazer é todo meu. Bem, são vários alimentos que a gente não pode oferecer aos nossos bichinhos. Nossa. Entre eles nós temos o açúcar, o leite, o chocolate, aquela uvinha e seus derivados, as uvas passas. E também temos diversos outros, como o abacate, certo? Eles não devem ser oferecidos aos nossos pets. Por quê? Porque eles provocam intoxicações. Nossa. E essas intoxicações vão desde alergias, como inchaço de focinho, dos olhos, vômitos, diarreia. Essas diarreias costumam vir com sangue. Tem animaizinhos que podem apresentar convulsão e, infelizmente, até virem a óbitos. Lógico que isso vai depender de organismo animal de cada paciente, de cada bichinho, mas também da quantidade que eles venham a consumir. O recomendado é realmente não oferecer, porque se você oferece, ele vai aceitar, que é super natural ele aceitar porque eles ficam pedindo. É aquela história, o animal ele tem a idade dele, infantil, mas ele, apesar de crescer e se tornar adulto, permanece com essa infantilidade no sentido do comer. Tudo que você oferece, dependendo de como seu animal é alimentado desde o início, ele vai querer. Por exemplo, eu tenho uma gata que ela só come ração, só gosta de ração. Se eu apresentar para ela uma carne, ela não come. Ela não come carne, ela não come nada do que oferecer para ela, ela quer. Ela só cheira e sai. Mas a raçãozinha dela, ela come. Então, assim, é um hábito que ela teve desde de novinha e que pronto, beleza. Mas existem pessoas que, por exemplo, eu vi uma cena essa semana que me chocou e eu não sei se eu tô falando alguma besteira, mas um cidadão que estava comendo um açaí e dando açaí para o seu animalzinho, para o seu cão, dividindo, né, essa alimentação. Aí eu tô ouvindo você falar aqui do açúcar e tô ouvindo você falar aqui no caso da uva passa e a gente vem lembrando dos demais alimentos. Foi errado, né? Foi errado. Açaí, apesar de ser super natural, super saudável para nós humanos, é super tóxico para animais. Tanto o açaí... As raças vão influenciar? Não, as raças não influenciam. O que influenciam é realmente a quantidade e a sensibilidade que o animal vem a ter. Agora, aquele animal que desde pequenininho já acostumado, também conheço um animal que come fruta desde novinho. Ele come tudo. Ela dá melancia, ele é apaixonado por laranja e apaixonado por manga. Meu Deus, porque manga às vezes faz mal até para nós, né, seres humanos. Mas foi um hábito também que ela acrescentou desde novinho. Mas isso não quer dizer que não venha trazer problemas, né? Sim. Existem algumas frutas, essas frutas que você falou, não há problema nenhum. O que se tem que ter cuidado é realmente com a quantidade que é oferecida. As frutas que que os tutores costumam oferecer, que são bananas, maçã, melancia, que pode se fazer picolés em dias quentes, não há problema nenhum. A manga tem que ser oferecida com cautela, devido poder provocar diarreia. Questão dos fiapos também, tem algumas mangas que são de fiapo. Isso, e ter cuidado com os caroços. As sementes precisam ser removidas, porque elas costumam ser tóxicas. No caso da manga em si, ela pode provocar engasgo, porque é aquela semente maior, então pode provocar engasgo. Então, na realidade, é ter cuidado e saber o que vai oferecer. Nos locais onde se vende as comidinhas para pets, né? A gente sabe que existem alguns chocolates, mas são todos feitos
apropriados para os pets, né? E as pessoas têm que entender que o que você come não é o que você muitas vezes tem que passar para o seu pet. No caso do chocolate. Isso. O chocolate, ela tem uma substância tóxica chamada teobramina, que ela pode provocar até mesmo convulsões, vômitos com sangue. Então, e quanto mais puro o chocolate é, mais tóxico ele pode ser para o animal. Então, realmente é evitar. Esses que são vendidos em pets, eles são realmente apropriados. Às vezes não tem o chocolate em si. Tem uma leve essência de chocolate que faz com que eles não tenham problemas nenhum. Poderíamos dizer que alguns animais que sofrem com alguns problemas de saúde, de repente está até na própria alimentação? Sim, às vezes os problemas alimentares pode sim estar na alimentação. A alimentação caseira, que a gente come, que a gente acaba oferecendo para o animal, não é o ideal. Se você quer alimentar o animal com uma alimentação natural, aí você tem que procurar um vet nutrólogo para balancear toda a alimentação, porque existe temperos que os cães, os gatos não podem e que às vezes a gente faz pra gente e aí oferece e pode intoxicar. Quando você fala dos alimentos, é tanto para gato como para cachorro? Tanto para gato como para cachorro. Esses alimentos podem sim ser tóxicos a ele. Até mesmo leite, que são mamíferos, por que não vão tomar o nosso leite? Eles não têm a lactose, uma enzima que digere o leite no organismo dele. E tem animais que têm diarreia por uma simples quantidade de leite que tomam. No caso, esses alimentos, eles devem ser levados aos pets logo de cedinho, porque tem alguns animais que eles não vão querer de fato, já na fase adulta, né? Sim. Quando você condiciona o animalzinho a não aceitar determinado alimento, eles realmente não aceitam. E é dessa forma, eles só vão aceitar o que a gente oferece. Às vezes você está almoçando ali, se você está oferecendo para o seu bichinho, ele vai aceitar. Então ele vai ficar ali todas as vezes. Eu queria que você pudesse passar mais uma vez as informações, as dicas do que não se deve consumir, porque talvez alguém deve estar agora se ligando no nosso programa e como a gente sabe que a maioria das pessoas, né, tem pets em casa, é bom a gente adiantar. Cuidado com a alimentação. Olha só os cuidados que você tem que ter com os alimentos que você não deve levar até o seu pet. Vamos lá. Tomate, os temperos. Tomate, cebola, alho, pimenta não devem ser colocados nem oferecidos aos animais, certo? Entre as frutas, temos as uvas, a uva passas, o abacate, carambola, açaí não pode aos nossos pets. Então, a carambola, a gente estava conversando a respeito desse fruto um dia desses aqui, que até a gente brincou, nem passarinho quer comer. Imagina, né? Pois é. Então, assim, existem alguns frutos que eles estão ali, mas cada um deles é para determinados tipos de pessoas ou determinados animais. Então, a gente tem que ter essas cautelas, esses cuidados, porque as pessoas costumam pesquisar tanto, mas uma pesquisa às vezes tão errada, que é aquela pesquisa Maria vai com as outras. Isso. E acabam alimentando tanto a si como os pets de uma forma errada. Trouxemos uma profissional para falar o que você não deve fazer com o seu pet em termos de alimentação. Exatamente. E tem às vezes você pega receita como se fosse receita de bolo. Sim. A alimentação do pet como se fosse receita de bolo. Deu certo pro meu bichinho, vai dar certo pro teu também. Não é assim. Tudo é calculado. Cada animal tem suas necessidades. Então, é mesmo ter cuidado com o que vai se oferecer a eles. Thaís, foi muito bom te trazer pro programa para a gente passar essas dicas, porque agora de manhã muita gente ligada com o Bom Dia e com muitos pets em casa. Muito obrigada. Obrigada. Quem quiser mais informações, como é que faz? Quem quiser mais informações, eu tenho um Instagram, certo? É o AtendeVet, doutora Thaís. Lá eu dou várias dicas do que a gente pode, do que a gente não pode oferecer aos nossos bichinhos. Como também dou dicas sobre vacinas, sobre algumas doenças. Muito certo? Bom. Obrigada, Thaís. Então, olha, se teve uma coisa que a tecnologia fez de bom, foi trazer esses grandes profissionais para se mostrar, para aparecer, gente. Porque antes, as redes sociais, né, a gente, pelo próprio YouTube, a gente via muita pouca coisa. A pandemia trouxe muitas dores, mas ela também trouxe alguns ensinamentos e trouxe alguns profissionais para representar um pouco mais as redes sociais. Porque a gente via muita besteira, né? Me desculpa dizer, a gente às vezes evitava
ir para as redes sociais porque não agregava muito valor. Hoje você tem grandes profissionais, grandes empresas, grandes empreendedores. Então, eu acho que fazer errado muitas vezes é porque você não quer se informar. Então, muito obrigada, tá, Thaís? De nada, eu que agradeço.